Olá, eu sou a Rita Cachaço e criei o podcast Atravessar para partilhar contigo histórias de mudança de vida. Histórias de pessoas que optaram por atravessar em direção a uma vida mais verdadeira e mais alinhada com os seus dons. Todas as semanas partilho contigo uma nova história, uma nova aventura. Espero que te inspirem tanto como me inspiraram a mim. Olá, muito bem-vindos ao segundo episódio do Atravessar, um podcast sobre mudar de vida. Este segundo episódio eu estou assim, de coração cheio. Tenho mesmo que ir já direto ao assunto. Estou super feliz. Até estou assim quase emocionada. Porque tenho aqui um convidado que adoro. É uma pessoa que faz parte da minha vida há imenso tempo. É o meu astrólogo, é terapeuta, é professor, é autor e, sobretudo, é um grande amigo. O Nuno Michaels. Obrigado por isso, querida. Olá, Nuno. Que bom estares aqui. Obrigado por me receberes, obrigado por me convidares e por me dares o privilégio de ser o primeiro convidado deste teu novo projeto. Não podia ser melhor. Olha, eu queria, antes de te dar a palavra, quero explicar... Além de que eu tenho Vênus em Carneiro e adoro estreias. Exato, então está ótimo, porque estreias é comigo. Isto. Então, olha, eu quero só contar aqui às pessoas porque é que eu acho que tu és a pessoa ideal para vir aqui como primeiro convidado. Então, primeiro porque não me envergonhes, Não, está não bem? tem vergonha. Não vou contar nada que não se possa saber. Então, a primeira razão é porque, obviamente, tu próprio tiveste uma mudança de vida espetacular e eu isso quero que muito partilhes com as pessoas, não é? Okay. E depois... Eu não estou seguro de saber a que mudança espetacular te referes. Vamos ver. Mas já lá chegaremos. Vamos ver. Então, basicamente, assim, só para terem uma ideia, o Nuno estudou uma coisa e hoje em dia trabalha numa área que não tem nada a ver com aquilo que ele estudou, não é? Tem Ou que tudo seria, tem tudo a ver. Vamos ver, ele já nos vai contar, já nos vai contar. Mas quero-vos muito também dizer que o Nuno é muito importante estar aqui porque ele também teve um papel muito importante na minha própria mudança de vida. Então, houve algumas pessoas que ao longo do caminho me foram dando assim sementinhas para a minha mudança e o Nuno foi uma delas, com uma historiezinha que eu quero contar, se tu não te importas, Nuno. Não me assim, importa nada. É uma confidência e é uma coisa que eu acho gira partilhar porque ainda hoje eu me lembro dela. E porque me marcou, e porque eu acho mesmo importante que disse isto agora no podcast que gravei sobre o meu episódio que falei sozinha, estar atento a estes sinais que a vida nos dá, para mim é a coisa mais importante. Porque a vida vai-nos dando sinais e eu ouvi os meus e um dos sinais veio do Nuno. Então, isto foi há muito tempo, eu não faço ideia quando, não tenho jeito nenhum para as datas, mas a primeira consulta que eu fui contigo, Nuno, foi na estrada de Benfica. Eu acho que tu nem vivias em Lisboa ainda, vivias no Algarve, salvo Vivia erro. no Algarve na altura. E vinhas cá a Lisboa dar consultas. Sim, um amigo, um professor da universidade com quem tinha uma amizade, emprestou uma casa em Sete Rios, ou não Exatamente. sei onde, para te receber. Exatamente. Nesse dia. E então essa foi a primeira consulta que eu fui contigo. E nessa consulta, que falámos de várias coisas, não me lembro do que, eu era uma publicitária estressada, não é? Na altura, portanto devia ir com imensas queixas. Houve uma coisa que tu disseste que me tocou, me marcou e ainda hoje me lembro, que foi... Eu estava a falar do yoga porque provavelmente já praticava, era praticante, e tu disseste assim, olha Rita, mas tu já pensaste... Lembras-te disto ou não? Não te lembras? Não, conta-me. Então, e tu disseste assim, Rita, tu já alguma vez pensaste, ou te passou por a cabeça, fazeres do yoga algo mais sério, ou levares o yoga como algo profissional, ou entregaste mais a isso, ou pesquisares mais sobre o assunto, já alguma vez te passou por a cabeça? Eu, na altura, fiquei assim, não, porque efetivamente não me tinha passado por a cabeça, não é? Não, realmente não, eu praticava, eu adorava aquela prática, mas não me passaria por a cabeça fazer disso a minha profissão. E eu respondi-te isso, não passou, porquê? E tu disseste uma coisa que nunca mais me esqueci. Disseste assim, porque desde que a consulta começou até agora, quando tu falaste do yoga, foi o único momento em que os teus olhos brilharam. E eu, uau... Guardei isto comigo. É um sintoma. É um sintoma, não é? Quando os nossos olhinhos brilham, quando a nossa alma brilha, não é? É sinal que há ali qualquer coisa a vibrar. E provavelmente essa foi mesmo a única coisa que na altura vibrou de toda a conversa. A perseguir. Exatamente. Então, olha, Nuno, obrigada por essa sementinha. Que é isso? Que colocaste no meu coração. Não foi por ti, foi pelo mundo. O mundo precisa de pessoas como tu, realizadas e felizes e a servir os outros. Muito bom, muito obrigada, meu querido. E vamos lá então conversar assim agora sobre
ti. Meu Deus. Fala-nos aí isto sobre a tua vida, porque nós queremos que quem nos ouça se inspire com as nossas histórias e com as nossas mudanças e com tudo aquilo que nós passamos. E então eu vou-te passar a palavra, mas quero que tu comeces assim pelo princípio, não precisa de ser tu pelo princípio e tudo, mas o que é que tu querias ser quando fosses grande? Quando eras pequenino, já querias ser alguma coisa? Pensavas nisso? Não tenho memória. Até mais tarde, ou seja, na infância não tenho memória. Mas vou fazer um exercício de imaginar o que é que eu quereria ser quando fosse grande. Quando era pequeno, provavelmente quereria ser livre. Ah, maravilha. Tão bom. Porque foi um dos sentimentos crónicos com que eu cheguei a esta vida, foi de não perceber o que é isto. Que sentido é que isto faz? E porquê é que os adultos vivem todos em mentira? E porquê é que as pessoas não são gentis umas com as outras? Get me out of here. E, portanto, provavelmente nem astronauta, nem médico, nem cirurgião, nem bailarina. Eu quero é ser livre. Pá, tirem-me os pregos. Quando é que eu volto para casa? Que eu não pertenço aqui, não é? Exato, pois é. Mais tarde, por influência da minha mãe, que era jornalista, e por ressonância com o meu próprio karma, não é? Conforme descrito num mapa astrológico, sem querer confundir as pessoas com jargão técnico, eu tenho um nódulo sul em Gêmeos na casa 10. O nódulo sul tem a ver com tendências profundamente arraigadas com que chegamos a esta vida. Independentemente de as trazermos de outras vidas ou não, isso é uma questão da filosofia pessoal de cada um e crenças não se discutem, é como gostos, não é? Mas isso, à partida, simboliza uma predisposição para ser um comunicador. E, evidentemente, que se eu trago um karma com esta predisposição de ser um comunicador, evidentemente que a minha vida vai refletir isso através das suas circunstâncias. Então, eu encarnei de uma mãe que era jornalista, que era o espelho, o reflexo desta parte de mim. Porque tudo na nossa vida é reflexo de nós. E isto não é ser narcisista, nem solipsista. Quer dizer em que tudo começa e acaba em nós. É simplesmente a maneira correta de sermos egocentrados. É compreendermos que todo o nosso universo é um espelho da nossa própria consciência. O universo de cada um, a realidade de cada um, é um espelho da sua própria consciência. É como se nós vivêssemos dentro de uma bolha, cada um de nós, da realidade do que é, não é daquilo que sabe que é. É daquilo que é, independentemente do que já reconheceu de si próprio ser. Nós vivemos dentro de uma bolha. E essa bolha é a totalidade do que nós somos. E quando olhamos para fora, dizemos nós, ou imaginamos nós, ou supomos nós, o que nós vemos é o reflexo da nossa própria bolha. E confundimos isso com a realidade exterior objetiva, comum. Portanto, na nossa vida, tudo na nossa vida expressa, manifesta partes, vou dizer assim para simplificar, de nós. Ora, o meu nódulo sol em Gêmeos na casa 10 estava personificado pela minha mãe, jornalista da RTP. A única maneira de eu estar perto dela, porque eu vivia com os meus avós, era aquelas ocasiões em que ia ou de fim de semana com ela, ou quando ia trabalhar com ela para a RTP. E quando ia para a RTP, entre estúdio e Regis, eu adorava, e não é Regi, é a redação, é assim que se chama. Eu adorava aquilo. Naquela altura havia uma coisa chamada Telex. Estavam sempre a entrar Telex. Estamos nos anos 80, não é? Sim. Havia telefones, havia máquinas de escrever. Eu sempre tive isto pela escrita. Eu publiquei uma primeira história premiada com 11 anos, Nódulo Sul em Gêmeos, não é? Nós nascemos a repetir aquilo que conhecemos ou que nos é familiar. E, portanto, esse ambiente do jornalismo, da redação, do contacto de pessoas, escrever, isso estimulou-me muito para mais tarde vir a optar pelo jornalismo. No entanto, aos 15 anos, por volta dos 15 anos, a primeira oposição de Saturno, nós temos a nossa primeira grande crise, não é, de identidade, é a nossa adolescência. Eu lembro-me de ter tido uma crise tremenda, em que eu queria ir-me embora daqui e queria ir para a França estudar parapsicologia. Parapsicologia, o que está para lá da psicologia. A telecinese, a transmissão de pensamento, a intuição, os fantasmas, as entidades, as percepções extrasensorial, estas coisas todas. Só que, como eu próprio também era muito permeável, tinha 15 anos, não é? 15, 16, era muito permeável à pressão exterior.
E a minha família foi a primeira, como dizer, a primeira transmissora dos valores da pressão social. Eles disseram-me, olha, tu não vais com 15 ou 16 anos, ou 17, ou mesmo que estiveres até aos 18, para a França, está para a psicologia. Vais viver do quê? Vais ter que ser um trolha. Claro. Vais rebentar as mãos todas. Não vais ter energia para estudar nada. Vais te tornar um trabalhador braçal. E também, porque eu pertenço, tal como tu, àquela geração que nasceu com Neptuno em Sagitário. É aquela geração a quem venderam o mito do curso superior, que era uma enxada para a vida, era uma espécie de garantia. O canudo, claro. Deus sabe que os nossos pais, da nossa geração, os pais da nossa geração, se sacrificaram para proporcionar aos filhos aquilo que eles achavam que era a garantia que depois deles morrerem nós ficávamos orientados na vida, que era o curso superior. E além dessa mentira, ou desse sonho, Neptuno rege os sonhos de cada geração, venderam-me também a mentira do Erasmus e do Interrail, não é? Mas essas pelo menos era agradável. Essa pelo menos ela tinha uma parte gira. Todas as gerações têm as suas fantasias. Por exemplo, a fantasia dos nossos pais era o romantismo, não é? Que era o Neptuno em balança. Pronto. Então, nessa altura, disseram-me, pelo menos faz um curso superior. Exato. Aqui em Lisboa, aqui em Portugal. Eu, estou na área D, era humanística. Era humanística, assim, sim, senhora, claro. Porque eu para a matemática nunca tive era para grande malta talento. Exatamente, era para a malta que não gostava da matemática. Ou para a malta que gostava de mais liberdade para pensar, não é? Porque, como diz o António Aleixo, conhecer a fundo a história, ser estudioso e ter paciência pode revelar boa memória, mas não grande inteligência. Exato. Pronto. De modo que eu lá fiz abdiquei, suspendi, negociei comigo próprio, adiei, pus on hold o meu projeto de ir para a França estudar para psicologia. E pensei, ok, então vou, mas caraças, mas quando for, vou com um curso superior. Vou para a França ser doutor, que é para não ser trolha. Então, entrei para Ciências da Comunicação. Eu tinha uma média relativamente alta, embora nunca tenha tido paciência para a escola. Sempre tive problemas de comportamento, problemas de faltas, absentismo, este tipo de coisas. Eu não tinha paciência para viver aprisionado por uma camisa de forças, mental, intelectual. Mas pronto, lá fiz o esforço. Sou peixe, nasci para sofrer. Adaptei-me e aguentei até à altura de escolher um curso. E na altura tinha uma boa média e pensei quais são os cursos mais bem cotados. E na altura, os 3 cursos mais bem cotados nos rankings que eles fazem dos cursos era Medicina, Arquitetura e Ciências da Comunicação na Universidade Nova. Acrescia uma coisa. A minha mãe trabalhava na RTP ali na 5 de Outubro e a Universidade Nova era ali a 2 minutos a pé. E portanto eu pus como primeira opção Ciências da Comunicação na Universidade Nova e foi para aí que fui. Pois. E foi assim que eu comecei a honrar o meu nódulo Sol em Gêmeos na 10 a estudar Comunicação Social. Pronto. Não sei se queres que eu continue ou se queres que eu pare para respirar ou para tu respira um bocadinho. As cegas, não é? Então, mas é isso. Depois estudaste comunicação, fizeste o teu cursinho, não é? Nada é tão linear quanto isso. A meio do 2º ano de faculdade, acordei uma manhã com um nome na cabeça. Quiron. Ora, Quiron, eu tinha ouvido falar de Quiron, o Centro Português de Astrologia, quando estava a estudar para as provas específicas de acesso à universidade. Tinha 17 ou 18 anos. E estava num bar, no bairro Alto, à procura de Deus no fundo de um copo de absinto, como costumava fazer na altura e como levei anos da minha vida a fazer. Clássico. E evidentemente nunca o encontrei. A Deus não. Encontrei muitas outras coisas. A Deus nunca encontrei. Ou melhor, encontrei a Deus em muitas formas. Não vamos falar disso agora. Divindades à parte. E conheci uma miúda na noite, numa noite em particular, que estava a estudar astrologia com a Maria Flávia de Monsaraz numa escola chamada Quiron. Bom, nós continuámos a noite, demos uns beijinhos, trocámos números de telefone, entretanto eram as férias, fui de férias, fui para as específicas e passaram-se 2 anos, ou 3. E há uma manhã, eu estou já a estudar Ciências da Comunicação, e há uma manhã, foi no meu 3º ano de faculdade, acho eu, em que acordo com Quiron na cabeça. No 3º ano de faculdade eu já estava a fazer um estágio na minha área, em Ciências da Comunicação. Podíamos fazer estágios a partir do terceiro ano. Portanto, isto foi no 3º ano de faculdade. E quando cheguei ao estágio, liguei para as informações e pedi o número de telefone do Quiron.
E a senhora diz-me, sim senhora, há aqui um centro Quirón no Chiado. Eu disse, não. O centro Quirón é na Lapa. Foi onde me disseram que era. Veja lá se não há um na Lapa. Não, há um, mas é no Chiado. Então dê-me lá o número de telefone desse. Liguei para lá e disseram-me, sim, é o Centro Português de Astrologia. Há um curso de Astrologia, na altura creio que eram 4 anos, e começa hoje. Ah, que lindo. Pronto. E o que é preciso? 2 fotografias e dinheiro. Claro, não é? Com dinheiro tudo se consegue. Neste caso era preciso também 2 fotografias. 2 fotografias, Pronto, que já não se usa, não, hoje manda-se uma digitalização. E fui lá, inscrevi-me e tive a minha primeira aula de Astrologia com a Maria Flávia de Monsaraz. E lembro-me... Já no Chiado, já no Quirón do Chiado. Já no Quirón, na Vítor Corda, número 5. Sabes que eu ainda fiz aulas na... Sei, eu lembro-me de ti lá. Tão lindo. Não, na Lapa, naquele da Lapa. Sim, ainda fiz no primeiro, assim num Quirón super pequenino. Sim, depois, claro, no do Chiado foi... Então, no terceiro ano de faculdade, dei por mim a começar a estudar Astrologia. Honrando um interesse que eu tinha como autodidata. Como te digo, aos 15 eu já queria estudar para Psicologia. Eu lia tudo o que tinha a ver com folhas de chá, linhas das mãos, astros, planetas, runas, frenologia, os altos da cabeça, tudo, cosmobiologia. Estás a ver? E aquele ensinamento que eu recebi naquela primeira aula foi uma espécie de coluna vertebral onde eu pude começar a encaixar os ensinamentos, as aprendizagens, os pensamentos, as ideias, os modelos fragmentários que andava incipientemente, como autodidata, como cabotino, não é? A recolher, e de repente foi como se aquilo me tivesse oferecido uma coluna vertebral. Aquele primeiro ano da Maria Flávia. Aquele primeiro ano da Maria Flávia, a introdução à astrologia e às leis do universo. Poesia celestial, não é? Uma poesia celestial mesmo. E então, pronto, e foi assim que, conscientemente, eu comecei um percurso mais deliberado, vou dizer assim, ligado com a astrologia. Mas ainda a continuar o teu curso, estavas a tirar o teu curso. Ainda a continuar o curso. Entretanto, estou já a estudar astrologia no Quirón e conheço um astrólogo americano que vem cá a convite que vem a Portugal, enquadrado no seu trabalho, e a convite do José Augusto, que tu conheces, é um amigo comum do astrólogo José Augusto. A convite do José Augusto, este astrólogo americano, que é o Alan Oken, que viria a tornar-se o meu pai espiritual nessa altura, estamos em 1999. A convite do José Augusto, o Alan vai dar um curso de astrologia aos bombeiros voluntários da Ericeira, que era onde o José Augusto ensinava, tinha lá alunos, convidou o Alan para dar um curso e convidou-me a mim para ser tradutor da conferência e do curso, porque eu sou relativamente fluente em inglês. E em astrologia. Pelo menos era estudante, era aprendiz, já tinha os sabias rudimentos. O que estavas a traduzir. E então, quando bati o olho no Alan e o Alan nos olhos em mim, houve um reconhecimento de alma muito forte e muito profundo. E ele, de alguma maneira, tomou-me como seu, como diriam, como seu protégé, como seu filho espiritual. E, através dele, ele começou-me a ensinar muito a astrologia, começou a treinar-me como ser humano consciente. Lembro-me que os primeiros anos eu odiava-o, como nós odiamos qualquer mestre, não é? Não quer dizer que haja mestres, não é? Nesse sentido, mas qualquer pessoa que nos... que nos descasca, propõe, não é? Que nos propõe a cedermos à versão seguinte de nós próprios, impõe-nos uma morte consciente. E nós não queremos morrer, porque nós temos um chakra raiz, até as baratas têm um chakra raiz e ninguém quer morrer, ninguém quer mudar, porque para nós mudança é morte. E, portanto, vida para nós é o conhecido, é preservação, é homeostase, é status quo, é, simbolicamente, em astrologia, é Lua-Saturno. Mas que é também a sobrevivência. Então, a segurança é sobrevivência. A vida começa lá, começa a seguir. A vida começa logo a seguir. Pronto, e este homem veio representar uma grande proposta, vou dizer assim. E começou-me a treinar. Quer como astrólogo, vou dizer assim, quer acima de tudo como ser humano consciente. E, portanto, ele chegava dos Estados Unidos para vir passar 3 semanas comigo ao Algarve, onde eu vivia na altura, por exemplo, e obrigava-me a arrumar a casa, obrigava-me a pôr ordem na casa, obrigava-me a deitar coisas fora. Mas o que é que isso interessa? Ele disse, interessa muito mais do que tu podes entender hoje. Mas não entendes hoje, vais entender um dia. E muito mais tarde eu vim entender, e
à medida que vim percebendo que a vida não é física, a vida é metafísica e a dimensão física é uma consequência, um reflexo, uma expressão, uma projeção, uma manifestação, uma materialização, uma condensação daquilo que é subtil e que é metafísica, não é? A metafísica está para a física, não é? Como a astrologia está para a astronomia, ou como, se calhar, é um disparate, se calhar como a ética está para a justiça ou para a lei, não é? Então, pronto. Então, estes foram alguns episódios interessantes desta caminhada. Entretanto, eu tive uma consulta com a Isabel Teles, que é outra mulher extraordinária. Um marco, sim. Que toda a gente deveria conhecer o trabalho dela. A Isabel tem um dom extraordinário. A Isabel é brasileira, não é? Não mora cá agora em Portugal? Sim, é capaz de estar a caminho assim que abram as fronteiras ou possibilitem os voos, porque ela tem um livro sobre as imagens que ela leu na mente das pessoas durante a pandemia. Ela tem um livro que vai lançar agora, lançou no Brasil e vai lançar agora a Portugal assim que possível. Então, na altura, isto é no tempo das borbulhas, não é, Rita? Eu tenho 20 e tal anos nesta altura. E faço uma leitura com a Isabel, que lê as imagens do meu inconsciente. Pela primeira vez na vida, eu senti-me visto por alguém. Que engraçado. Pela primeira vez na vida. Tinha 20 e muitos anos. Ou 20 e alguns anos, não interessa. E vim da consulta completamente abananado. E vou para o Kiran, porque ia eu próprio dar consultas de astrologia no Kiran. Já estavas a dar consultas? Já. Isto foi outro episódio. Eu sou peixe, portanto tenho uma péssima relação com a cronologia. Mas tudo isto faz parte mais ou menos dos highlights dessa fase, que eu consideraria a primeira fase do meu percurso. A primeira fase do meu percurso. Ou da minha transição. Portanto, foi uma sequência de coisas, não foi uma mudança. Exato. Foi como tudo na vida, é um processo, não é uma mudança, é um processo que se vai cumprindo e que se vai revelando e que se vai desvelando e que se vai manifestando. Então eu vim da consulta com a Isabel Teles, completamente... Não tenho palavra para descrever, mas vinha à toa, pronto, para falar curto e grosso. Vinha completamente à toa. Estou a entrar no Kiran e está a Maria Flávia a sair. E ela olha para mim e diz, o que é que tu tens? E eu vim de uma consulta com a Isabel Teles e não sei como é que me chamo. E ela disse, quem a conhece compreende isto. Pois, com certeza, te disse alguma coisa que tu precisavas de ouvir. E o que ela me tinha devolvido era uma imagem tão bonita, tão grandiosa, que nunca ninguém me tinha devolvido de mim próprio e que ressoou com qualquer coisa que eu reconheci profundamente no meu íntimo como real. Que eu disse à Maria Flávia, está aqui a gravação da minha consulta, se calhar até lhe pedia que eu ouvisse para depois me ajudar a integrar isto tudo. Claro que há um lado de filha de putice nisto, não é? Que é, não me disse uma coisa que eu precisava de ouvir, tipo em castração e em julgamento e não, pelo contrário, devolveu-me uma visão tão grandiosa que eu nem sei onde é que é de encaixar isto. Que eu não tenho mente nem coração, por enquanto, para encaixar uma visão desta grandiosidade. Bom, na consulta, no final da sessão da Isabel, esta que a Maria Flávia acabou por ouvir, ela dizia basicamente, vai-te embora deste país. Vai à procura dos da tua tribo. Yeah. Vai para a Rússia, que há malta muito avançada na Rússia, vai para os Estados Unidos, que há centros muito interessantes nos Estados Unidos, mas tu aqui não sei se estás a fazer nada. Estás a marcar passo. E estás-te a pequenar. Uau. De modo que, depois de ter ouvido a gravação, a Maria Flávia chamou-me, convocou-me para ir ter com ela, para falar com ela. E ela disse-me, olha, estive a ouvir o que a Isabel te disse, eu acho que isto não se diz a ninguém. Porque ou atira a pessoa para os píncaros da lua, fica a achar que é o máximo, ou então fica completamente desestruturada. Portanto, eu acho que o que ela te disse não se diz a ninguém. Mas seja como for, deixa-me perguntar-te uma coisa. Ela diz aqui para tu ires para fora. Diz-me lá uma coisa. Tu tens planetas na casa 9? Eu, não. E ela, então não vais para lá de mim, ficas em Portugal. Eu, está bem, estou mesmo a ver, não é? Tu quem a conhecia, quem a conhece. E para te ajudar a ficar em Portugal, eu na altura vivia no Algarve, estudava Psicologia Clínica no Algarve. E ela disse-me então, para te ajudar a ficar em Portugal, para teres uma boa razão, um bom motivo para cá ficares, vens dar aulas para o Kiran. Então, estamos em 2006, talvez. Portanto, estamos há 14, 15 anos atrás.
14, 15 anos atrás, e eu mudei a minha vida. Inicialmente comecei a vir ao Kiran dar aulas com regularidade, entretanto comecei a ter uma rubrica no Rádio Clube Português com o Aurélio Gomes, não é que ele se chama? Portanto, tinha que vir para Lisboa com alguma frequência para dar aulas. Comecei a ter mais clientes aqui, já tinha clientes no Algarve. Portanto, eu já fazia isto profissionalmente desde o ano 2000. Eu comecei a fazer astrologia profissional em maio de 2000, na conjunção de Júpiter-Saturno em Touro. E digo isto porque há um marco importante, porque em dezembro último, 21 de dezembro de 2020, houve a conjunção seguinte a essa. Okay. E isto, do ponto de vista dos ciclos da nossa vida, é muito importante conhecermos e compreendermos. Bom, para terminar esta narrativa, que pretendia curta e já vai longa. E começaste, desculpa, então, a dar aulas no Comecei a dar aulas no Kiran. Aulas e consultas, sim. Posso fazer só um parênteses, Nuno, claro, rapidinho, porque claro. eu acho que vale aqui a pena dizer, porque nem toda a gente está familiarizado com estes termos, e o Kiran foi uma das, mas a escola de astrologia de Portugal, e uma referência até internacional, não é? A maior escola de astrologia do mundo em termos de número de alunos. E um país do tamanho do nosso, o que é um prodígio, é um fenómeno. E quem por lá passou sabe, era um sítio incrível, muito, muito especial, liderado por uma pessoa também incrível, não é? Que foi a professora de todos nós que sabemos alguma coisa de astrologia. A professora dos astrólogos portugueses. Que foi a Maria Flávia de Monsaraz, e portanto foi bom fazer aqui também este parênteses para fazer esta nossa homenagem. E ela está sempre presente onde nós fechamos. Claro que sim. Nós vivemos aos ombros de gigantes e ela é definitivamente um dos gigantes. Sem dúvida. Em cima dos quais vivemos. Então, moral da história, eu acabei por fazer uma transição do Algarve de volta para Lisboa. Deixei o curso de Psicologia, deixei 2 cadeiras de Estatística por terminar. Portanto, não acabei o curso por causa da Estatística. Compreendo. Né? E na altura ainda tinha a fantasia de que um dia vou fazer um doutoramento em Psicologia, que é para poder legitimar a astrologia junto a estas cabeças quadradas. Entretanto, claro que essa fantasia me passou, porque rapidamente percebi que isto ia tudo entrar em colapso, não é? E estamos agora testemunhas disso. E borrifaste para isso tudo. E borrifei-me para essa espécie de legitimidade social para a astrologia. E pronto, e aqui estamos. E depois do Kiran, então entraste no Kiran, começaste a dar consultas, aulas, começaste também a dar aulas, e deixem-me aqui, eu tenho que fazer outros parênteses, tenho que fazer aqui esta parte capricorniana, que não era qualquer pessoa que era convidada para dar aulas no Kiran. Nós estamos a falar da Escola de Astrologia, portanto, obviamente que se o Nuno foi para lá chamado é porque era uma pessoa muitíssimo competente na sua área e começou logo a dar aulas no curso, porque o Kiran havia consultas, mas havia um curso, não é? Que era um curso de 4 anos, salvo erro. Sim, que entretanto, com a minha entrada e depois com a entrada também do Alan, que era uma espécie de professor convidado, o curso foi remodelado e de 4 passou para 7 anos. E eu fui num período, eu dava ao 5º ano, que era a astrologia psicológica, que é uma das minhas principais áreas de interesse, e partilhava, vou dizer assim, a regência do 6º ano, que era a astrologia esotérica, que é a minha outra área de interesse, que é o estudo do desenvolvimento espiritual, mais além da personalidade. E, portanto, houve uma altura em que eu dava as aulas do 5º e do 6º ano. A Maria Flávia dava ao 1º e o 7º, o José Augusto dava ao 3º, a Margarida Amar dava ao 2º, enfim, houve umas oscilações, mas sim, o curso do Kiran chegou a ter 7 anos. Curiosamente, corresponde a um ciclo de Saturno, uma quadratura de Saturno. Exato. Olha, então a tua mudança, também um bocadinho à semelhança da minha, também foi uma coisa gradual, não? Tu não tiveste assim, foste sentindo, foste mudando, foste... Há momentos, é assim, eu creio que a vida é uma sequência de mudanças. Agora, há umas mais dramáticas, há umas mais intensas, há umas mais repentinas, há umas mais diluídas no tempo, mas não há para mim, é a minha visão. O que há é um processo que passa por fases em que há mudança acelerada. Exato. Então, houve alguns momentos que podemos dizer que foram mais de descontinuidade ou de ruptura. Por exemplo, um momento de descontinuidade. Eu tinha um tacho belíssimo numa agência de comunicação em Sintra, que era líder de mercado.
trabalhava 2 ou 3 horas ou 4 horas por dia, no final já em teletrabalho, porque eu não tinha paciência já para aquilo. O meu coração estava na astrologia, como os teus olhos brilhavam quando falavas do yoga, não é? E trabalhavas em publicidade. Eu trabalhava também a escrever sobre empreendimentos imobiliários do Jordan, ou escrevia o correio da distribuição para as repositoras de iogurtes do continente, da Sonai, mas o meu coração não era ali que estava, não é? Mesmo porque eu ali era ensinado, tu tens que escrever para atrasados mentais, compreendes? Não podes usar palavras muito complicadas. Aliás, vê os livros que se escrevem, que se publicam hoje em dia. É o que as pessoas leem. E agora imagina, funcionários da Sony. E tudo, isto não era a minha visão, não era a minha sensibilidade. Eu estava ali só, enfim, porque precisava. Claro. Tinhas para pagar, não é? E, portanto, um ponto de ruptura foi, por exemplo, quando eu tomei a decisão, eu vou largar isto tudo e vou viver para o Algarve. Portanto, mudei de ares. E esse é um bom ponto. Posso pegar aí. Claro. Essas alturas, porque acho que estas partes é que são assim importantes para quem nos está a ouvir e para quem possa estar a passar mais ou menos pelo mesmo, ou parecido. Que é, vai haver assim uma altura, não é? Quer seja mais gradual, quer seja mais, enfim, a mudança mais radical, vão haver vários casos, mas vai haver uma altura onde nós temos que ir buscar a nossa coragem, não é? Vai haver ali uma altura em que nós temos mesmo que dizer, epá, olha, vamos, é isto, não é? Atirar-te, não é? De algum modo. Sentes isso? Deixa-me responder-te de uma forma enviesada. Deixas? Claro. Eu avançaria 2 definições. Como são definições, são estupidez, não é? Porque tudo o que é definir é definhar. Mas, para responder de uma forma enviesada à tua pergunta, 2 definições do que a vida é. E as 2 são verdade para mim. A mais fundamental é, para mim, a vida é a arte de criar boas memórias. E a segunda é a arte de apanhar comboios. Tão bonito. Não é? Portanto, entre uma e a outra, a nossa vida deve mover-se. Isto é uma inspiração, não é? Às vezes, não podemos deixar passar o comboio. É isso. E em astrologia, sabes, uma das coisas ingratas, quando me pedem, por exemplo, dicas para, ou fórmulas para, ou 7 passos para, é que ao fim de 25 anos a estudar astrologia e, portanto, debruçado sobre a especificidade de cada vida, de cada consciência, de cada alma e de cada karma, eu cada vez me sinto mais distante da noção, não consigo ter uma fórmula que se aplique a toda a gente. Dou-te um exemplo. Alguém que está a sofrer e infeliz num trabalho e procura um trabalho melhor, outra atividade melhor, para se sentir melhor. Isto, objetivamente, isto é uma mesma situação. Há uma pessoa que está infeliz num trabalho, aquilo começa a apertar, começa a estar infeliz, e aquilo começa a sofrer, e quanto mais não seja, eu quero mudar, claro, para outra coisa. Melhor, para me sentir melhor, mais realizado, ser mais respeitado, etc, etc, etc. Porque nós, por onde quer que vamos, levamos sempre os nossos temas e as nossas feridas, não é? Wherever you go, there you are. Vai contigo. Se eu tenho um problema com a autoridade, chego a um trabalho, vou ter um problema com o chefe. Se eu tenho um problema com a autoridade, vou na rua, tenho um problema com a polícia. Se eu tenho um problema com a mãe, vou ter problemas de dinheiro. Se eu tenho problemas com o pai, vou ter problemas de orientação na vida. Pronto. Mas vamos dizer que a mesma situação, que é esta pessoa está insatisfeita e a sofrer, vamos pôr assim, e portanto deseja uma mudança profissional, isto é só um exemplo, a mesma situação, para uma pessoa evoluir implicaria desistir da importância dada à profissão, porque é muito mais importante cuidar de si própria. Isto seria, por exemplo, um nódulo norte na casa 4. Para outra, é mesmo um convite a alçar-se mais longe. Pela minha experiência, a maior parte das pessoas não tem ideia nenhuma de qual é o seu projeto de vida. E, portanto, não podemos assumir que a possibilidade de mudar, vamos dizer, para melhor profissionalmente,
para o ego pode ser uma satisfação ou um alívio temporário da dor, mas não quer dizer que isso seja relevante, pertinente, positivo na evolução dessa pessoa. Exatamente. Há pessoas que precisam enfrentar os desafios profissionais para crescerem mais e há outras que estão confrontadas com desafios profissionais para perceberem que estão a dar a isso demasiada importância, estão demasiado ocupados em terem 15 minutos de fama ou de glória, toda a gente tem direito a 15 minutos de fama ou glória na vida, para obter aprovação, para obter reconhecimento, para sentirem que são os maiores, para serem vistos. Mas se calhar, vou dizer uma palavra um bocado abusiva, a cura da sua comichão estaria em relativizarem ou objetivarem a importância excessiva que dão a essa área de vida. Exato. Quando estudamos astrologia, nós temos um símbolo da vida que tu conheces perfeitamente. Tu és tão fluente em astrologuês quanto eu, Rita. Tu sabes perfeitamente do que eu estou a falar, que no mapa astrológico nós temos 12 áreas de vida. Temos 4 principais e 8 menos evidentes. As 4 principais são eu, a minha família, a minha casa, os meus filhos, a minha segurança, o meu quintal, o meu amor, as minhas relações, o meu afeto, o respeito, a reciprocidade, a justiça, o prazer, o erotismo, a cumplicidade e a intimidade, e o trabalho, a profissão e a visibilidade. Isto são 4 áreas de 12. E quando as pessoas falam em mudanças de vida, grande parte das vezes estão presas do paradigma de que eu me defino pelo que faço profissionalmente. Nós vivemos numa neurose coletiva tão grande que nós conhecemos uma pessoa nova, não passam 5 minutos até tentarmos perceber quem é que esta pessoa é, qual é o apelido, terá brasão, em que meio se circulará, que carro conduzirá, o que é que fará, quanto é que ganhará, porque nós vivemos todos dentro deste transe das funções, dos papéis. E, portanto, quando as pessoas pensam em mudanças de vida, muitas vezes estão focadas em mudar circunstâncias, sem noção nenhuma de que maneira é que aquilo se inscreve no seu grande projeto de alma, ponto 1, e sem reconhecerem que, além de eu, casa, amor e trabalho, que há mais 8 áreas de vida para explorarmos, vivermos conscientemente e às quais nos dedicarmos. Então é muito difícil falarmos sobre mudança de vida genericamente, porque aquilo que para um é o mel, sabe-lhe a mel, mas vai funcionar como veneno, e para outros sabe-lhe a fel, mas vai funcionar como um remédio. Então, eu não sei o que é bom para ninguém, nem conheço nenhuma fórmula para estas coisas. Era isso que eu te ia perguntar a seguir, porque isso que tu estás a dizer é tão, tão, tão relevante, sabes? É assim, sabes, a tua vinda aqui, com isto que tu acabaste de dizer, é mesmo super importante. Além de que a vida, Rita, não se muda por fora. Claro. Queres mudar de vida? Muda a tua energia, muda a tua consciência, muda a tua vibração. Ponto final. Porque a vida não é um objeto que se manipula, não é uma caixa que a gente agarra, puxa, empurra ou põe noutro sítio. A vida que nós dizemos que é a vida, as experiências que temos, a percepção que temos da vida que temos, tudo isso é produto da nossa consciência. Vamos dizer assim, para dar uma imagem, a nossa vida prática é o ecrã onde a nossa grande mente está projetada. E o que está a acontecer na nossa vida é o que corre na nossa grande mente. O problema é que a maior parte da nossa grande mente é uma desconhecida. É inconsciente. E não é procurada. O que é procurado é a resposta do exterior, a gratificação do exterior, a validação do exterior, a recompensa extrínseca. Porquê que no último ano e picos esta coisa da... como é que se chama? Pandemia, não é? Convidou e permitiu, mais do que isso, que tanta gente se questionasse mais profundamente sobre o que anda a fazer com a sua vida. É muito fácil de explicar. Eu falava disso numa conferência em 2018, em dezembro de 2018. No Instituto. No Instituto Macrobiótico.
Lembro-me perfeitamente. E falava do colapso da nossa civilização. O colapso anunciado. Portanto, era previsível. E a razão é esta. É que a maior parte das pessoas vive a vida como um hámster a correr numa rodinha, à espera que qualquer coisa aconteça. À espera de comprar casa. À espera de se casar. À espera de se apaixonar. À espera de ter dinheiro. À espera de ter filhos. À espera de ter os filhos criados. À espera da reforma. À espera das condições. E, portanto, a vida passa e o que acontece ao hámster ao fim de 50 anos a correr, bom, de 40 se for uma personalidade tipo A, não é? Que são pessoas com mais níveis de stress, mais impositivas perante a vida e, portanto, sofrem mais, autodestroem-se mais rapidamente, não é? Quanto mais violentos somos, mais nos autodestruímos, é tudo a nossa criação. Mas ao fim de 40 ou 50 ou 60 anos a correr na roda do hámster, as pessoas caem de 5 para o lado. E essa roda de hámster o que é? É uma engrenagem que produz energia para um sistema continuar a funcionar. E um sistema de opressão. E um sistema de exploração da vitalidade humana, da alegria, dos músculos, do sangue, do suor, das lágrimas. Portanto, as pessoas voluntariam-se como pilhas humanas para fazerem girar os brinquedos das elites deste mundo. E enquanto nós formos coniventes com o sistema, nós estamos a alimentar um paradigma que está concebido para servir o povo. Não está concebido para... Isto parece um comício político. Que não está concebido para servir o humano. Está concebido para servir um dos arquétipos que está a ser lavado e levado deste planeta. E que arquétipo é esse, perguntas tu? Que arquétipo é esse, Nuno? Ainda bem que perguntas. É o arquétipo do predador. Nós vivemos num mundo em que há 250 anos é dominado pelos predadores. Que são os industriais, são os banqueiros, são os políticos. E, portanto, todo o sistema que nós temos à nossa espera, a ilusão de escolha, que é os votos, a ilusão de liberdade, que é escolheres qual dos venenos... Com qual dos venenos é que te vais intoxicar? É com romance? É com pornografia? É com drogas? É com álcool? É com fama? É com dinheiro? Ou com poder? Choose your fucking poison, que é a contrapartida para assumires a tua parte de engrenagem neste sistema. E, portanto, este sistema é alimentado por cada um de nós que vive essa ilusão. Ora, essa ilusão era alimentada e foi alimentada até há muito pouco tempo por uma coisa que na psicologia se chama a recompensa extrínseca. Que é, quando eu atingir, depois eu vou receber. Quando eu chegar, depois vai acontecer. E, portanto, nós todos, é uma generalização, é uma injustiça, nós todos vivíamos na rodinha do hámster a fazer uma profunda redução de dissonâncias cognitivas, a dizer a nós próprios: não, porque isto serve para alguma coisa. Isto não me dá prazer. Isto é uma vida da qual eu estou sempre à espera de me ter férias. Isto é uma semana da qual eu estou sempre a morrer para chegar ao fim de semana. Como tu próprio dizias há bocadinho, não é? Off the record. Portanto, eu quero viver uma vida da qual não preciso tirar férias. Eu quero viver uma vida em que não haja diferença entre semana e fim de semana. Exato. Pronto. Mas, chegando a pandemia, dito de outra maneira, chegada à conjunção Saturno-Plutão em Capricórnio, isto veio despir-nos de ilusões, veio despir-nos de idealismos, veio despir-nos de idealismos bacocos, veio obrigar-nos, ou pelo menos convidar, porque ninguém nos obriga a nada, a última resposta é sempre nossa, não é? É isso que faz nós adultos irresponsáveis pelo nosso próprio destino. É porque em última análise, mas veio convidar-nos a focarmos, já que a recompensa exterior, já que a promessa, já que a fantasia, já que o futuro, já que o lá longe, já que a minha perspectiva temporal de futuro diminui de repente eu sou confrontado com a minha vida, com a verdade da minha vida, com as pessoas que vivem na minha casa que eu nem conheço, nem me sei dar com elas, porque vivo 14 horas por dia a trabalhar em fuga da realidade da minha vida, em fuga da minha alma, em fuga da realidade que construí para a minha própria vida. E de repente
esta conjunção Saturno-Plutão veio convidar-nos a clarificar para cada um de nós o que é real. Portanto, na ausência de promessa de recompensa no futuro, na ausência de lá à frente, a seguir, trabalha agora que depois vais ser diretor-geral, trabalha agora que depois vais ter uma boa reforma, sofre agora que depois reformas e depois descansas. Perante a falência, vou dizer assim, das nossas assunções inconscientes de que vai valer a pena, de repente nós somos confrontados com a necessidade de vermos muito claramente a realidade da nossa vida. E quando somos confinados, quer dizer, quando somos devolvidos aos quadrados da nossa própria vida, porque cada vida é uma forma específica de quadrado. Eu sempre que olho para os prédios em construção, penso, lá estão eles a construir mais quadrados para meter as pessoas dentro dos quadrados. Não é? E o confinamento é uma expressão de meter as coisas nos quadrados. Não é à toa que eu, em 2019, final de 2019, comecei a postar no Facebook. É uma brincadeira que eu comecei a fazer, que é postar aquela música do Esquibe é Louco, que é o Ado, cada um no seu quadrado. Porque era o que vinha com Saturno e Aquário. Não é? É cada um para a sua casa, cada um confrontado com os limites reais. Não é supostos, não é imaginados, não é supostos, não é imaginados, não é idealizados. Não, a realidade da minha vida é esta. E, portanto, de alguma forma, isto obriga-nos a ir para o que é essencial. E essencial vem de essere, ser. Não é o fazer, não é o ter, não é o atingir, não é o obter, não é o provar. Essere. Isto é um tema, portanto, tão lindo no que estás a trazer. A motivação extrínseca falha. Claro. E quando o exterior falha, isto obriga-nos a quê? A cairmos em nós. É isto que se chama cair em si. E, de certa maneira, na melhor ou pior cama que cada um construiu para si próprio. E quando o mundo exterior deixa de ser fuga e tu tens de olhar para o que está dentro das quatro paredes, vives com pessoas que não amas, vives com pessoas que não conheces, abandonaste os teus velhotes nos lares, ó Deus dará, para continuares na roda do hamster, não é? Não tens tempo para ir buscar os filhos, estás na roda do hamster, não tens tempo para conviver com os teus velhos, com os teus pais e os teus avós, porque andas na roda do hamster, porque um dia vais ser diretor-geral, ou porque tens medo de viver na pobreza, ou porque tens medo de não é? Ficar sozinho debaixo da ponte, desfazer-te em pó e a ser comido pelos caranguejos e nunca ninguém deu pela tua passagem pelo planeta. Portanto, tens de correr, tens de fazer umas coisas muito importantes. E, de repente, tudo isto entra em falência e em colapso. E as pessoas todas têm a possibilidade de substituir a motivação extrínseca, porque de fora não há garantias. Não só não há garantias, porque como o que vem é aperto, e obriga as pessoas a substituir esta motivação extrínseca, que é eyes on the prize, é os olhos no prémio, não é? É o burro atrás da cenoura, e de repente percebemos, não há cenoura. Isto dá muita liberdade ao burro de ir para onde ele quiser, para onde para ele for verdade. O problema é que todos nós, ou a maior parte de nós, vivemos desconfiados de que a vida não nos vai apoiar. Por isso, antes de qualquer pessoa poder esperar da vida ter apoio para os seus passos, precisa sanar a sua relação com a própria alma, com o seu feminino, com a sua mãe e com as mulheres todas da linhagem familiar. Porque mãe é leite, é dinheiro, é segurança, é chão, é sustento, é apoio. Pessoas com problemas de dinheiro são pessoas com problemas com a mãe. E antes de alguém poder encontrar a sua direção na vida, tem que sanar a sua relação com o próprio espírito, com o sol, com o pai sol, com o avô fogo, com o pai,
com o masculino interno, com o ânimos interno e com os homens da linhagem familiar. Porque a nossa vida é o reflexo do que nós ainda não curamos. Portanto, uma mudança de vida vai acontecendo à medida em que a nossa consciência vai mudando. Claro, claro. Isto faz-te algum sentido, Faz-me todo o Rita? sentido, aliás. É que nem faz sentido ser de outra maneira e infelizmente nós já estamos aqui a começar a chegar ao final, mas acho que estamos aqui a fazer uma síntese espetacular de tudo o que é importante dizer, que é de facto, é que nada disto faz sentido se não houver um trabalho interno, não é? Não, e não é só não fazer sentido, o exterior é um reflexo do interior. Claro, claro. E portanto, todo este trabalho de... E se queres conhecer-te, olha para a tua vida. É isso. Portanto, Mas autoconhecimento, o teu trabalho, perceberes quem és, Yeah. saberes quem és, o que é que estás aqui a fazer, porquê, como, porquê é que isto me acontece, não é? Todas estas coisas que pessoas como tu ajudam outros, porque isto não é assim tão simples, se calhar para a maioria das pessoas ter essas... Não acordam a pensar nisto, não é? Claro que não é simples, principalmente porque a nossa educação há muito tempo que não tem nada de educação. Claro. Aquilo a que nós chamamos de educação deveria mais propriamente ser chamado instrução, que é como se faz na tropa. E instruere significa pôr camadas em cima de camadas. Educar vem de exducere, é ajudar alguém a sair de dentro de si próprio. Educação é eu apoiar-te, patrocinar-te incondicionalmente com o meu olhar e como um godfather, um padrinho, um patrocinador, um tio benevolente e benemérito, isto é um educador. Ajudar-te a sair de dentro de ti. Insignare significa apontar sinais. Educare é ajudar a sair, a vir de dentro para fora. Instruir é pôr camadas em cima de camadas. O que nós temos há pelo menos 250 anos é instrução. Porquê? Porque a nossa escola é o braço armado do espírito capitalista e industrial. Não está pensado para formar seres humanos, está pensado para formar peças de fábrica. E, portanto, onde não há coração, onde não há espírito, onde não há alma, onde não há alegria, onde não há verdade, onde não há liberdade, onde não há vitalidade, não há caminho. Que lindo, mano. É lindo. Eu acho que tu já acabaste por dar um bocadinho aquilo que eu te ia pedir, mas conseguiste fazê-lo ainda assim, de uma forma mais direta. Sim. Para terminar, eu queria pedir-te que tu desse, assim, tu já deste, na verdade, mas um conselho, uma frase, aquilo que tu sentires, o que tu quiseres, para quem nos está a ouvir neste momento e de algum modo está ou no processo de mudança, ou a pensar que gostaria de mudar, ou quer mudar qualquer coisa A resposta em si. intuitiva que me chega, está bem? Tudo assim, de repente. Ok, a resposta intuitiva que me chega. Vou socorrer-me do simbolismo astrológico. Ok. O Sol representa a essência do que somos, representa a pureza, a inocência, a verdade do coração. Vou dizer que é a criança mágica. Esta criança mágica, porque encarnou num universo dividido de luzes e sombras, de humanos divididos em luzes e sombras e imperfeitos, esta criança que nasce mágica é confrontada com uma série de circunstâncias que a fazem, por um lado, duvidar de si própria, por outro lado, ter que comprar o jogo dos adultos, que é o que eu chamo o jogo da realidade. E esta criança mágica rapidamente se transforma numa criança ferida. E uma criança ferida é uma criança dependente, sujeita, adaptada, que se cala, que se invalida e que olha para fora à espera de aprovação ou de amor. E como crianças, nós dependemos do amor dos nossos protetores, porque se eles não nos amarem, abandonam-nos. E, portanto, o abandono e a falta de amor para uma criança é sinónimo de abandono e morte. Claro que os adultos transportam esta imaturidade infantil para a vida toda. E, portanto, procuram sempre a aprovação das autoridades, o estado do mercado, as possibilidades à volta, as promessas e as garantias, o que é adequado, o que é certo, o que é possível. E, simbolicamente, as circunstâncias que nos limitam, eu vou chamar a isto de Saturno. Ok, então,
vamos dizer assim, o que é que não funciona? Não funciona ter um coração condicionado por Saturno. O que é que funciona? Usar Saturno para ajudar a construir estruturas na vida que apoiem e ajudem este coração a expressar-se, a curar-se e a irradiar. Ou seja, em vez de nos preocuparmos com o que é que devo, o que é que posso, é muito mais importante clarificarmos isto. O que é que eu sou? E o que é que eu quero? E depois chamamos o Saturno e dizemos assim, olha, tu és um chato do caraças, mas o diabo sabe muito porque é velho. Não é? E, portanto, Saturno, vou fazer de ti o meu consultor de sucesso. A minha criança mágica alegra-se quando canta. A minha criança mágica alegra-se quando voa. A minha criança mágica alegra-se quando escreve. A minha criança mágica alegra-se quando dança. Ó patrão, Saturno, que é a minha própria autoridade interna. É o meu próprio senso de responsabilidade, de organização, de disciplina, de planeamento, se Deus quiser, não é? Então, eu pergunto ao meu próprio Saturno, olha, esta criança mágica que eu trago no centro do peito quer dançar. Explica-me lá como é que a gente põe esta criança a dançar. De uma maneira que funcione. Porque eu não te estou a perguntar, Saturno, se ela pode ou não pode. É claro que pode, porque é o que ela quer. É um direito inalienável, compreendes? Que bom que compreendes. Agora, eu não te estou a perguntar se ela pode ou não, se ela tem direito ou não a ser feliz. O que eu te estou a dizer é que para ser feliz precisa disto. E o que eu te estou a pedir é um plano para viabilizar esta merda. Pronto. Perfeito. Então, como fórmula, eu olharia para a verdade do coração e da criança mágica de cada um e para a maneira como nós trabalhamos para nos apoiarmos ou trabalhamos para dizermos a nós próprios que não é para nós, que não temos tempo, que dá muito trabalho, que não sabemos como. No fundo, é transformarmos as limitações em determinação, em construir estruturas corretas. E isto implica estar acordado o máximo de tempo possível. E implica estar consciente o máximo de tempo possível. E a grande parte das pessoas só tem um momento de lucidez quando levam um chimbalau. Não é verdade? E, portanto, a minha sugestão é que toda a gente acorde para a vida, abra a pestana e consulte o seu mestre, que é o seu coração. Foi o que tu fizeste, Rita, não foi? Foi sim. Foi o que eu fiz também. E é o que continuamos a fazer, não é? É. Porque não para, não é? É um processo que sempre continua, não é? Sim. Sim. Nuno, que lindo. Acho que ficou assim perfeito para terminar, não achas? Que bom. Tão lindo. É uma inspiração. Nada é perfeito, mas sim. Nuno, eu ficava aqui a falar contigo assim o resto do dia e a ouvir-te. Também eu. Ou então pedia-te para voltar um dia destes. Exato, quem sabe. Depois de aviares mais uns quantos convidados, depois trazias novamente. Exatamente. Que eu adoro estreias, mas também adoro reprises e encores, está bem? Olha, só quero mesmo agora, então, para terminar, nestes últimos minutinhos, perguntar-te das pessoas aqui que te ouviram, como é que elas te encontram, onde é que tu estás. Eu sei que tu tens um programa novo até de... Como é que se diz? Patreon. Não é complicado. O meu site está em remodelação há 2 anos e tal, portanto não tenho site, mas no Facebook estou como Uno Michaels. Uno Michaels, sim. E se procurarem por Uno ou Nuno Michaels, é onde encontrar possivelmente a minha página de Patreon, onde eu crio conteúdos exclusivos para quem apoia o meu trabalho. E é assim que podem encontrar. De resto, espero que não me encontrem, porque eu prefiro estar mais recolhido. Que te encontrei apenas virtualmente. Sim. Sim. E pronto. E tu dás consultas, tens cursos e tens coisas super interessantes. Sim, e estou muito ativo nas redes, mas acima de tudo estou muito ativo a cuidar do meu coração, da minha casa, dos meus animais, das minhas árvores, da minha horta e da mãe natureza. Olha, porque se nós cuidarmos da vida, ela também cuida de nós. Tão bom. Que bom, Nuninho, querido. Olha... Muito obrigada. Muito obrigada. All good things come to an end, não é? Foi maravilhoso ter-te aqui. Tenho a certeza absoluta que toda a gente amou ouvir. Tu és uma inspiração. Para mim és uma inspiração há décadas e vais ser para todas estas pessoas que te ouviram. Isso. Agora veio o psicopata em mim e diz, está bem, isso é o menos, eu gostei, portanto o resto... Exato. Então é isto, malta. Obrigado, querida Rita. E muito sucesso para este teu projeto. Obrigada. É mais uma luz que tu lanças para este mundo. Mais o nosso projeto. E bênçãos. Obrigada, coração. Querida Rita, até breve. Obrigada, um beijinho a todos e então até ao nosso próximo episódio com outro convidado completamente diferente, com uma história completamente diferente, mas tenho a certeza que vocês vão adorar.